Graças a Deus. Nós sabemos que a graça de Deus nos basta. Acho que se nós podemos definir o culto de hoje, é a graça de Deus. Graça sobre graça, dependência espiritual, como o apóstolo Paulo disse, nada podemos pela verdade senão pela verdade, com a verdade. E aí ele vai dizer: se nós esperarmos em Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo: olha, a sua relação com Cristo não deve ser apenas uma relação terrena, uma relação onde você não percebe a condição de espiritualidade. Isso é importante. Vamos ler o texto que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos pegar o versículo de número 1. Apenas esse texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1. E nós vamos explanar um texto um pouco ou um tanto já conhecido. Nós vamos ir um pouquinho mais além daquilo que a gente foi até hoje, tá bom? Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vou ler de novo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Nós estamos falando de uma igreja que dividia leste e oeste. Nós estamos falando de uma igreja que tem por codinome Cosmopolita de Corinto. Por que Cosmópolis? É uma igreja que recebia pessoas, ou uma cidade que recebia pessoas do mundo inteiro. Para você viajar de um estreito a outro, de leste a oeste, tinha que obrigatoriamente parar nessa cidade. Essa era uma cidade de refúgio e de abastecimento. Então precisava-se parar como uma parada obrigatória para poder se recuperar, para poder trazer para as navegações suprimentos, para que a viagem continuasse. É aqui que o apóstolo Paulo, parando numa das suas viagens, ele diz: seria importante ter uma igreja de Cristo aqui, porque o mundo inteiro passa por aqui. E observando esse movimento social, Paulo então constrói a igreja, ou edifica uma igreja de Corinto, através das suas mensagens, sinais e prodígios. Nós vamos ver Deus operando sinais, prodígios e uma boa palavra através da vida do apóstolo Paulo. Isso fez com que ele estruturasse uma igreja nessa cidade. Entretanto, essa cidade, por natureza, é uma cidade grega, de domínio grego. Os templos principais são templos voltados à adoração de deuses gregos. A história vai dizer que nessa cidade se tem um enorme templo da deusa Afrodite, que é a deusa do amor. E como se cultua a deusa Afrodite? Através de relação sexual. E aqui, segundo os historiadores, este templo tinha mais de 1000 sacerdotisas. Era um lugar onde as pessoas buscavam uma relação sexual, mas com um cunho de adoração a Deus do amor. E Paulo, quando vê isso, Paulo diz: existe uma necessidade de nós implantarmos o Evangelho também neste lugar e levar pessoas ao conhecimento da glória de Deus.
Esse é o maior desafio do Evangelho. Entrar em um cenário que parece impossível e trazer sobre esse cenário a graça de Deus, e sobre esta graça uma conversão de hábitos extremamente carnais e primitivos. É isso que o apóstolo Paulo faz nessa igreja. Esta igreja, por natureza, é uma igreja que deu muito problema para o apóstolo Paulo. Esta igreja, por ela ter essa miscigenação de povos e cultura, ela chocava com o evangelho, porque a início não se estava vendo uma genuína conversão. Estava tendo um ajuntamento tinha, mas genuína conversão, muito pouco, ao ponto do apóstolo Paulo, no capítulo 15, ter que defender a ressurreição. O apóstolo Paulo vai chegar aos gregos e vai dizer: olha, Cristo ressuscitou. Por quê? Porque os gregos recebem uma doutrina voltada às questões espirituais como reencarnação. E aí vem reminiscência, que nós vamos ver em Aristóteles, Ananquê e outros mais processos, em que os gregos chegaram a concluir que o corpo é o peso da alma. E aí eles vão dizer que a alma, ela é eterna e o corpo é terreno. Mas eles acreditavam na reencarnação. E aí o apóstolo Paulo chega e diz: não. Esta igreja não fala sobre reencarnação. Esta igreja fala sobre ressurreição. E aí os gregos tomaram um choque, e Paulo começa agora no capítulo 15 de 1 Coríntios dizer: olha, se Cristo não ressuscitou, tudo isso aqui é em vão. É em vão orar a Deus, é em vão buscar salvação, é em vão clamar por eternidade, tudo é em vão. A ressurreição é um ato real, e ela foi para Cristo e será para nós. E aí Paulo entra numa briga, porque essa miscigenação de povos queria servir Deus, mas do jeito deles. Então os gregos queriam servir a Deus do jeito deles, os romanos queriam servir a Deus do jeito deles, e é o que a gente mais vê hoje. Só mudou o tempo, mas a estrutura me parece a mesma. Nós temos grandes ajustamentos, mas genuína conversão, muito pouco. Pessoas que querem servir a Deus, mas do jeito deles. Porque o confronto que o Evangelho nos propõe edifica uma mudança completa no homem. Então essa história de que repousa no Espírito e levanta a mesma pessoa, esse não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, uma vez que ele entra sobre a vida de um homem, ele transforma o homem em uma nova criatura. Quando o homem tem contato com o Espírito de Deus, a Bíblia diz que nele começa a surgir mansidão, paz, temperança, gozo, longanimidade, porque o contato com o Espírito Santo muda a essência do homem, equilibra essa essência pecaminosa. Então é impossível você ter um encontro com Deus e continuar a mesma criatura. Mas aí, Paulo, vendo que essa genuína conversão era muito pouca, Paulo dá um conselho à igreja. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque o comportamento de imitar é o comportamento mais primitivo do homem. Você vai ver em crianças imitando pais.
a menina que pega o tamanco da mãe, o menino que pega o sapato do pai, o menino que vê o jeito como o pai faz e faz igual. É um comportamento que não precisa de profunda reflexão. É um comportamento que não precisa tempo de oração ou de leitura. É um comportamento que se inicia a caminhada. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, do jeito que está não dá. Aprofundar nas escrituras vocês não querem. Querem ficar debatendo o sexo dos anjos. Querem ficar debatendo sobre ações que não levam a nada. Então, sede meus imitadores. É isso que Paulo propõe. Me imite. Por quê? Porque a proposta de Paulo é que se faça como uma criança faz com o adulto. Olhe para a figura de autoridade e faça o que ela faz. Paulo começa o que hoje nós entendemos, o primeiro passo de uma caminhada de libertação. Eu já disse isso, vou tornar a dizer e vou incrementar. Primeiro passo de uma caminhada é imitação. Segundo passo de uma caminhada é condução. Você começa imitando, depois alguém vem e começa a te conduzir. Olha, não vai aí não. Não faz assim não. Não põe o dedinho na tomada não. Não atravessa a rua não. E você de imitação evolui para condução. Mas de condução você tem que evoluir para automação. É quando você vai internalizar o que é não. Porque até então o não está fora. Você fala assim: não põe o dedinho na tomada. A criança não sabe por que ela não deve pôr o dedinho na tomada. O não é externo a ela, tá? Torna interno quando ela põe o dedo. Aí ela vai saber o que é não pôr o dedinho na tomada. Então a automação é quando você internaliza o não e você sabe o que é o não. Você começa a criar consequências sobre o não. E essas consequências freiam o comportamento. Você sabe que não deve passar correndo em uma avenida, porque a consequência de passar correndo em uma avenida é ser atropelado. Então o apóstolo Paulo, querendo levar eles à liberdade, Paulo diz: bom, se vocês não querem crescer por conhecimento, cresça pela graça. Mas como? Imitando, depois me ouvindo, e depois vocês terão já um comportamento de entendimento. Paulo propõe isso. Só que tudo isso só ocorre pela relação de amparo. Não é só ter figura de autoridade, é amparo. E o amparo, ele ocorre inicialmente visual. A criança, ela se sente segura quando ela vê o pai. Isso a gente pode aplicar com a figura de autoridade de Paulo e com a figura de Deus. Então o amparo, ele é visual inicialmente. Segundo, ele é auditivo, porque quando a criança se desprende do amparo visual, ela só dá um grito assim, ela olha, ela fala: mãe! E aí a mãe fala: tô aqui! Amparo. A gente faz isso com Deus. A gente fica num amparo só de ouvir palavra. A gente começa com uma fé que a gente quer ver tudo, quer ver anjo, quer ver seres, quer ver pozinho mágico que emagrece. Aí fica esse monte de coisa nas igrejas. Olha o pó que emagrece, pó de ouro, dente de ouro, oração que perde 30 quilos. Ai, ora aí. Aí fica nesse momento primitivo do que eu preciso ver para crer.
Depois a gente evolui o amparo e fica na palavra. Aí a gente fica auditivo. A gente até ouve a palavra, mas ela não tem todo esse potencial, porque se eu ficar uma semana sem ouvir a palavra de homem, eu evoluo para lobisomem. É uma fase do amparo, é uma fase da vida. Vida cristã é isso. Tem gente que, se tirar o contato dela com a palavra, ele vira um lobisomem. O amparo auditivo é freio e ao mesmo tempo alimenta o ser, para depois ocorrer uma evolução do amparo mental. O que é o amparo mental? Você não precisa estar perto do teu filho para ele saber que é amparado pelo seu pai. Você está trabalhando, mas o teu filho está em casa e tem a certeza que você vai voltar e que você é amparo dele. Ele não precisa mais te ouvir, mãe, pai, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde você volta. Esse é o amparo mental. É um amparo que você não precisa mais de uma relação baixa para se sentir seguro. Isso é a automação plena. O amparo mental te dá autonomia dentro de casa. Então você tem a certeza que Deus vai voltar. E você não fica mais apelando para Deus, porque você tem certeza que Ele existe, e você tem uma comunhão com Ele, ao ponto de gerar uma certeza que Ele vai voltar. Então ninguém precisa ficar falando para você executar algumas coisas. Você por si só sabe da sua consciência cristã e espiritual. O amparo visual e auditivo é aquele que a gente vai fazer arte. Vai fazer arte? Como é que faz a criança? Não está vendo, meu pai não está vendo. Vamos tacar fogo aqui agora. Aí na hora que ouve a mãe, ouve o pai entrar no jardim, corre. Esse é o amparo auditivo e o amparo visual. O amparo de autonomia plena, você não precisa olhar para um ambiente e dizer, hoje eu posso. Você já sabe que aquilo é uma vida cristã, e que vida cristã não se submete a ciclos, se submete à entrega. Vida cristã não é um ciclo de oração. Vamos orar essa semana para Deus dar resposta. Isso é ciclo, querido. Isso não é vida cristã, não. Vida cristã é entrega. Uma vez que você entregou, oração é condição de existência. Se você quer ter uma espiritualidade, não é 7 sexta-feira da vitória. É uma vida com Deus. É entrar no carro orando. Vou virar um bitolado. Não. Porque sai espontâneo. Você está ouvindo uma música, você está normal. De repente você está ouvindo uma música, aí você começa a orar. Deus, olha, obrigado, Senhor. São coisas espontâneas que vão surgindo e vão te amparando, vão te dando segurança, vão te dando intimidade. Essa é a automação mental que o apóstolo Paulo sempre propôs. Mas quem não consegue chegar nisso, tem que imitar. Então nós vamos aplicar nessa noite. Sede meus imitadores. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Quem não tem base suficiente, quem não tem autonomia de amparo, tem que imitar. Só que, cuidado, a imitação é na base primária. E qual é a base primária? Não é para você sair imitando aí pessoas. Bom, meu pastor pega anjo, vou imitar. O pastor disse que é para pegar anjo. Fica lá. Não é para fazer isso. O amparo primário é esse aqui, relação de amor. O que é para você imitar? Relação de amor, relação de dedicação, relação de entrega
e relação de envolvimento. Essa é a base 1 da espiritualidade. É a relação de amor que o seu líder tem para com a esposa, filhos e igreja. Relação de amparo e dedicação que ele tem com as coisas de Deus. Dedicação, entrega e envolvimento. É para você copiar essas coisas. Então você chegou na igreja, viu o seu pastor passando pano, não é para você sentar na cadeira, é para você pegar outro rodo e passar pano. Eu não estou cobrando ninguém de aqui hoje não, hein? Eu estou dizendo, ensinando. Essa é a relação que a gente submete com envolvimento e entrega. Você chega num templo da sua igreja, seu pastor está lá, carpindo o lado. Você não vai encostar lá e vai ficar assim, e aí pastor, tá difícil aí? Isso é imitar. Você vai lá e diz assim, ô pastor, onde que tem outra enxadinha para mim te ajudar? Essa é a relação de envolvimento, entrega e dedicação. Você passa a perceber o valor que aquilo tem e você atua sobre ele. É nisso que o apóstolo Paulo está fazendo. E me imite. No quê? No amor, na dedicação, na entrega e no envolvimento. Então, se você ainda não faz isso, faça. Faça. Segundo, se você não tentar, só lhe resta criticar, estorvar e atrapalhar. Olha que o apóstolo Paulo está nos deixando de ensinamento. Se você não tentar imitar a relação de empenho, engajamento, dedicação, só te resta criticar, estorvar e atrapalhar. Quer ver isso na Bíblia? Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos capítulo 9, versículo 38. Por isso que a gente precisa imediatamente começar a executar e fazer, porque senão a gente vai atrapalhar, tá? Marcos 9, 38. Olha o que aconteceu. E João, apóstolo, respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, não anda com a gente, e nós lhe proibirmos, porque não nos segue. Jesus, porém, lhe disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então os discípulos naquele momento, quando viram alguém fazendo, ainda não estavam convertidos, hein, gente? Não é porque estavam andando com Jesus que estavam convertidos. Você vai ver que a conversão vai ocorrer depois. O próprio Cristo disse para Pedro, lá em Lucas 22, quando você se converter, vai e ajuda os teus irmãos. Então eles andavam com Cristo, tiveram uma escola com Cristo, mas não tinham ainda uma conversão. Estavam em processo de condução, de imitação, condução e automação. Ainda precisavam ver, ouvir, para depois ser autônomos. É por isso que deu medo. Quando Cristo ressuscitou, eles estão lá, aí Cristo diz para eles: agora eu vou embora. Aí, mas você vai embora? Eu tenho que ir embora. Agora vocês não vão mais me ver e me ouvir, mas vocês têm que ter consciência que eu vou, mas eu volto, e que eu vou e vou deixar o Espírito Santo com vocês. Cadê o Espírito Santo? Cadê? Então, ele vai vir, é o Consolador. Cristo propõe essa evolução de automação para eles e vai embora, e diz que vai voltar. Então, se você não tentar começar a mudar de vida, vai lhe restar criticar e atrapalhar. É o que João fez. João chegou e disse assim: não é para ficar fazendo isso não,
porque é só os de Cristo que expulsa. Vocês não têm esse negócio de autoridade, não. Parou o cara que estava fazendo, parou o cara que estava empenhado, parou o cara que estava se dedicando, parou o cara que estava com o coração aberto em ajudar. Parou. Aí foi falar para Jesus: ó Senhor, sabe a boa obra que nós fizemos hoje? Vou falar. Paramos uma pessoa que expulsava demônio em teu nome. Olha o quanto nós fizemos para o reino. Olha o quanto nós atribuímos para o reino. Jesus disse para ele assim: meu filho, não há quem use o meu nome para fazer a obra que fale mal de mim, cara. Deixa o cara trabalhar. Deixa ele trabalhar. Isso é importante a gente ter consciência. Se você não tentar mudar espiritualmente, começar a agir no ministério, vida com Deus, o que vai lhe restar para você é crítica e atrapalho. Terceiro, se você não fosse importante para o reino, Deus nunca te teria chamado. Porque aí a gente, quando se volta para uma chamada dessa, a gente diz assim: mas eu não sou como o Senhor que prega, eu não sou como o irmão que toca, eu não sou como o irmão que canta. E aí diz assim: eu não sou assim. Cada pessoa tem uma função no reino. Cada pessoa tem uma função que só vai fazer você. A função que você tem no reino, eu não tenho. É individual. Quer ver isso na Bíblia? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você foi chamado para fazer algo para Deus que só você vai fazer, ninguém mais vai fazer. Quer ver? Verso 28. E a um Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolo, segundo, profeta, terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, depois, socorro. Olha o Ministério da Assistência Social aqui, ó. Amor, correria. Depois, governo. Esse governo não é pastoral, hein? Isso é ministério de edificar. São pessoas que edificam. São pessoas que fazem coisas, que foram chamadas para trazer coisas, ou edificar coisas no reino. Governo. E o outro, variedades de língua. Então, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. E aí, você tem um valor para Deus. Aquilo que você foi chamado para fazer, eu não vou fazer. É por isso que você tem que dizer: eis-me aqui, Deus, eu vou começar um projeto, algo que edifique o corpo de Cristo, e começar a agir conforme as regras do jogo. Tem que começar. 4, para encerrar. Dentro do comportamento, você pode testificar, edificar ou justificar. Testificar é aquele que faz sem esperar nada, mas o Cristo é visto na vida dele. Está fazendo alguma coisa. Está testificando Cristo na sociedade,
Está testificando Cristo na escola? Está testificando Cristo na vizinhança? Está testificando Cristo no serviço? Está fazendo alguma coisa. Por quem? Por si, pelo menos. Está praticando o Evangelho para si, em primeiro lugar. Edificar. Edificar é algo que se vai fazer, vai construir. Então você pode testificar e edificar. Edificar está ligado a planejamento, desenvolvimento. E o terceiro é justificar. Isso é no comportamento cristão. É 2 para 1. Você pode dizer: eu não quero. E a Bíblia vai dizer que a seara é grande e chamou ceifeiros. Você pode até justificar, mas a justificação, ela é vista como omissão. Dentro do funcionalismo público, você é julgado por ação ou omissão sobre improbidade administrativa. Ação ou omissão, dano causado ao erário. No Evangelho não é diferente, não. A omissão é o ato de consciência que eu sei o que preciso fazer, mas não vou fazer. Essa é a omissão dentro do reino. A gente precisa mudar o comportamento. A igreja precisa de pessoas que façam ela declarar o Evangelho do amor. Quando você cala o amor, alguém grita um dogma. Quando você cala a justiça, alguém grita uma injustiça em nome de Cristo. Quando o justo se cala, o ímpio se promove. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O justo precisa brilhar para que o outro justo perceba a intensidade do brilho e venha dizer: preciso brilhar como ele. O justo precisa brilhar para que o ímpio possa dizer: tem algo diferente em você. E é interessante ver o que tem de diferente em você. Eu quero essa paz que você tem. O justo precisa brilhar. Se você se omitir, não há como intensificar o brilho que Deus te deu. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos louvar em oração. Vocês acharam que eu ia cantar? Vamos louvar em oração a Deus. Tudo é um louvor, porque a palavra louvor, né, adorar é servir. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Nada somos e temos a certeza que o Senhor é o Deus de paz. Obrigado nessa noite, que essa palavra possa entrar em cada casa, em cada família, em cada irmão que está aqui no templo, que despojou-se da quinta-feira para estar aqui. Que a bênção do Senhor fortaleça cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, e fica com a paz de Cristo, em nome de Jesus.